Eu construí tudo do zero. Aos 45 anos, em Lisboa, transformei uma pequena oficina de reparos eletrônicos em uma empresa de tecnologia que abastecia lojas por todo o país. Chamava-se Tecnova, e eu, João Mendes, era o coração dela. Trabalhei noites inteiras, fechei contratos arriscados e contratei uma equipe leal para crescer. Minha esposa, Ana, de 42 anos, sempre esteve ao meu lado, ou assim eu pensava. Ela gerenciava as finanças, e juntos sonhávamos em expandir para o Porto. Tudo mudou em uma reunião da diretoria. Eu apresentava o plano de expansão quando Ana se levantou e anunciou que eu estava sendo removido do cargo de CEO. João perdeu a confiança da equipe, disse ela, sem me olhar nos olhos. Os documentos já estavam assinados, ela havia convocado uma votação secreta e me baniu da empresa que criei. Fiquei paralisado, o ar pesado com murmúrios. Como? Eu verifiquei os papéis depois, ela manipulou as assinaturas, usando minha confiança contra mim. Saiu dali com o controle total, e eu, sem nada. A raiva veio rápido, mas eu a canalizei. Voltei para casa no bairro de Alfama, revirei os arquivos pessoais que mantinha em um cofre simples. Encontrei e-mails que provavam sua traição, ela planejava isso há meses, transferindo fundos para contas ocultas e convencendo acionistas com promessas falsas. Não era só negócios, era pessoal. Ela queria tudo para si, incluindo os lucros que eu gerei. Mas eu não ia cair sem lutar. Decidi investigar mais fundo. Contratei um advogado discreto em Lisboa, especialista em direito empresarial, e reuni provas. Descobri que Ana havia falsificado relatórios financeiros para me desacreditar, inflando dívidas que eu nunca criei. A tensão crescia a cada documento que eu desenterrava. Liguei para antigos funcionários, que confirmaram. Ela os pressionou para votar contra mim. Meu coração acelerava, mas mantive o foco na ação. Planejei minha resposta, não violência, mas justiça legal. Eu reconquistaria o que era meu, passo a passo. Enquanto isso, a empresa começava a ruir sob o comando dela. Clientes reclamavam de atrasos, e rumores se espalhavam pelo mercado português de tecnologia. Eu observava de longe, reunindo aliados. Um antigo sócio, Pedro, de Coimbra, me contatou, ele sabia da manipulação e queria ajudar. Juntos, preparamos uma ação judicial, citando fraude e violação de estatutos. A primeira vitória veio quando o tribunal congelou as contas dela, impedindo mais saques. Ana me ligou furiosa, mas eu desliguei. A napulga subia, ela começava a sentir o peso das próprias escolhas. Eu me mudei para um apartamento modesto em Belém, longe do caos. Lá, elaborei um plano B, lancei uma startup paralela, usando contatos antigos para desenvolver um app de gerenciamento de estoque que resolvia problemas que a Tecnova ignorava. Investidores de Braga se interessaram, e em semanas, eu tinha um protótipo funcionando. Mas o golpe veio quando Ana tentou sabotar isso, espalhando boatos de que eu era instável. Eu contra-ataquei com fatos, publiquei um relatório anônimo no Fórum de Negócios de Lisboa, expondo irregularidades dela sem nomes diretos. A mídia local pegou a história, e a pressão sobre ela aumentou. Dias depois, recebi uma intimação, ela contra-atacou com uma acusação de difamação. Fui ao tribunal em Lisboa, apresentei as provas irrefutáveis, e-mails, transferências bancárias, testemunhas. O juiz ordenou uma auditoria completa da Tecnova. Ana empalideceu ao ver os documentos, sua rede de mentiras desmoronava. Eu saí dali com uma liminar que me devolvia acesso parcial aos arquivos da empresa. A vingança era fria, calculada, cada passo legal a forçava a encarar as consequências. Mas o plot twist veio à noite, quando Pedro me revelou algo chocante: Ana não agia sozinha. Um concorrente de Madrid, a rival Tech Global, financiava suas ações para tomar o mercado português. Ela trocara lealdade por uma promessa de cargo executivo lá. Meu sangue ferveu, mas eu ri amargamente. Agora, o alvo se ampliava. Eu contatei reguladores europeus, denunciando a conspiração transfronteiriça. A investigação começou, e Ana foi convocada para depoimento. Sua fachada de controle rachava. Enquanto esperava o próximo movimento,
Testei o app da minha startup com beta-testers em Lisboa. Funcionou perfeitamente, atraindo parcerias que a Tecnova nunca sonhara. A ironia me impulsionava. Do nada, eu renascia mais forte. Ana tentou negociar em segredo, enviando um mensageiro com uma oferta de acordo. Recusei. Ela merecia responder por tudo: a traição, a fraude, a destruição que causou. A tensão atingia o pico. O tribunal marcava a audiência principal para breve. Eu caminhava pelo Tejo ao entardecer, sentindo o vento salgado, mas minha mente estava afiada. Cada descoberta me aproximava da vitória final. A empresa que construí renasceria sob minhas regras, e ela aprenderia que a ganância tem preço. O jogo virava a meu favor, e eu mal podia esperar pelo confronto decisivo. A investigação europeia avançava rápido. Recebi o relatório preliminar dos reguladores. A Tec Global de Madrid injetara fundos na Tecnova para desestabilizar o mercado português, usando Ana como ponte. Ela assinará contratos paralelos, desviando patentes que eu desenvolvi para os rivais. Meu advogado confirmou: isso violava leis de concorrência da UE. Convocamos uma reunião com Pedro e 2 especialistas em cibersegurança de Lisboa para mapear as transferências digitais. Descobrimos acessos não autorizados aos servidores da empresa, rastreados até endereços IP espanhóis. Eu atuei imediatamente. Enviei uma denúncia formal à Comissão Europeia, anexando logs de rede e extratos bancários. A resposta veio em dias: congelamento de ativos da Tec Global em Portugal. Ana tentou contra-atacar, processando-me por invasão de privacidade, alegando que eu acessei arquivos dela. Mas minhas provas mostravam que tudo veio de fontes legais, via testemunhas e auditorias. O tribunal rejeitou a queixa dela, e em vez disso, ordenou que ela prestasse depoimento sob juramento. A pressão a fazia errar. Ela transferiu mais fundos às pressas, o que os reguladores flagraram. Enquanto isso, minha startup ganhava atração. O app de gerenciamento de estoque, batizado de Nova Gest, fechou parcerias com distribuidores no Porto e em Coimbra. Testes beta revelaram eficiência 30% maior que os sistemas da Tecnova, atraindo investidores de Braga. Eu contratei 3 engenheiros leais, ex-funcionários dela, que trouxeram insights sobre falhas internas. Um deles, Miguel, de 38 anos, confessou que Ana o coagira a sabotar um contrato meu antigo. Usei isso para reforçar a ação judicial, adicionando depoimentos que pintavam o quadro completo de manipulação. O plot twist surgiu quando Pedro me alertou sobre uma armadilha. Ana planejava uma fusão forçada com a Tec Global para diluir minhas ações remanescentes na Tecnova. Eles agendaram uma assembleia de acionistas em segredo, convidando apenas aliados dela. Eu descobri por um vazamento em um fórum de negócios online e intervim. Convoquei uma contra-assembleia legal, reunindo minoritários descontentes. No dia, compareci com meu advogado e apresentei evidências da fraude. Os acionistas viraram contra ela, a fusão foi bloqueada por voto majoritário. Ana reagiu com desespero. Mandou um intermediário oferecer um acordo: ela devolveria parte dos fundos se eu retirasse as denúncias. Recusei por escrito, exigindo restituição total e demissão dela. Isso a forçou a vender ativos pessoais para cobrir dívidas crescentes da empresa. A Tecnova perdeu 3 grandes clientes para a Nova Gest, que agora dominava o nicho de logística tech em Portugal. Eu expandi o app com módulos de inteligência artificial para previsão de demandas, integrando dados de fornecedores do Algarve. Mas o conflito escalou quando a Tec Global retaliou diretamente. Seus advogados entraram com uma ação contra mim na Espanha, acusando roubo de propriedade intelectual. Viajei a Madrid com Pedro para a audiência, carregando contraprovas, timestamps mostrando que as patentes foram roubadas dela para eles. O juiz espanhol suspendeu o processo, citando jurisdição portuguesa, e recomendou cooperação com a UE. De volta a Lisboa, recebi uma vitória parcial. O tribunal local me restituiu 40% das ações da Tecnova, permitindo veto a decisões dela. Eu intensifiquei o ritmo. Lancei uma campanha de marketing digital para a Nova Gest, focando em cases de sucesso com PMEs portuguesas. As inscrições explodiram,
E contratei mais equipe, incluindo uma analista financeira de Évora que detectou irregularidades remanescentes nos livros da Tecnova. Juntos, preparamos um relatório para os acionistas, expondo como Ana inflara lucros falsos para atrair investimento espanhol. A assembleia seguinte a pegou de surpresa, ela tentou defender-se com dados manipulados, mas o auditor independente os desmentiu na hora. O turning point veio com uma reviravolta pessoal. Miguel me mostrou e-mails antigos. Ana planejava a traição desde nosso casamento, usando meu trabalho como alavanca para sua ambição. Ela contatara a Tech Global anos antes, trocando favores por treinamento executivo. Isso adicionou carga emocional, mas eu o usei como combustível legal. Adicionei à denúncia acusações de conflito de interesses conjugal, o que invalidou várias decisões dela na empresa. O conselho a suspendeu temporariamente, nomeando um administrador neutro. Enquanto a poeira assentava, a nova gesta assinou um contrato governamental para otimizar estoques em serviços públicos de Lisboa. Receita triplicou, e eu doei parte dos lucros iniciais para um fundo de apoio a empreendedores tech em Portugal, construindo boa vontade. Ana, isolada, tentou recontratar ex-funcionários leais a mim, mas eles recusaram, citando sua instabilidade. A investigação UE avançava para indiciamento, com audiências marcadas em Bruxelas. Eu me preparei para o próximo golpe. Contratei peritos forenses digitais para rastrear qualquer tentativa dela de apagar trilhas. Descobrimos backups ocultos em servidores privados, cheios de comunicações incriminatórias com executivos espanhóis. Enviei tudo aos reguladores, acelerando o processo. A Tecnova, sob a administração, começou a se recuperar, cortando laços tóxicos e adotando partes do meu app sob licença. Ana enfrentava multas crescentes e perda de credibilidade no circuito de negócios português. O confronto se aproximava. Recebi uma citação para mediação conjunta em Lisboa, onde ela e representantes da Tech Global buscariam acordo. Eu aceitei, mas com condições: confissão pública de fraude e indenização integral. Lá, apresentei as provas finais, forçando-a a admitir os desvios. O mediador recomendou penalidades, e o acordo selou sua saída da empresa. Minha startup agora rivalizava em escala, provando que resiliência vence traição. A tensão não acabava. Rumores de uma contradenúncia dela circulavam, mas meus aliados no Porto bloquearam fontes de financiamento espanhol. Eu consolidei a nova GES com uma rodada de investimentos de venture capital local, expandindo para o mercado ibérico. Cada passo me aproximava da dominação total, enquanto ela colhia as sementes da própria ruína. O jogo virava irreversivelmente. A mediação em Lisboa terminou com Ana saindo derrotada, mas o acordo era frágil. Dias depois, recebi um alerta dos peritos forenses. Ela tentará acessar servidores da Tecnova para deletar mais arquivos. Eles bloquearam a intrusão e rastrearam o IP até um escritório em Setúbal, alugado por um consultor ligado à Tech Global. Isso adicionava evidência de obstrução de justiça. Meu advogado arquivou uma emenda à denúncia, pedindo sanções adicionais. A Comissão Europeia acelerou, convocando executivos espanhóis para interrogatório em Lisboa. Eu avancei na nova GES. Integramos um módulo de blockchain para rastreio seguro de transações, atraindo bancos portugueses como clientes. Miguel liderou a implementação, usando códigos que ele salvara da Tecnova antes da traição. Testes em campo com fornecedores do Douro mostraram redução de erros em 50%, e fechamos um contrato com a Câmara de Lisboa para otimizar logística urbana. Investidores de Faro injetaram capital, permitindo expansão de equipe para 15 pessoas. Cada assinatura me fortalecia, contrastando com o declínio dela. O plot twist explodiu quando Pedro descobriu um áudio gravado, Ana negociando com o CEO da Tech Global para incriminar-me em um esquema de lavagem de dinheiro falso. Eles plantariam provas nos meus registros da startup. Alertei as autoridades imediatamente, fornecendo o arquivo via canal seguro. A polícia cibernética invadiu o escritório em Setúbal, apreendendo laptops com comunicações explícitas. Ana foi detida para questionamento, e a Tech Global enfrentou buscas em Madrid. O escândalo vazou para a imprensa portuguesa, destacando a conspiração transfronteiriça.
Enquanto isso, o administrador da Tecnova me contatou para uma auditoria conjunta. Revelamos desvios de 2 milhões de euros para contas offshore, todos autorizados por ela. Acionistas minoritários, liderados por um grupo de Coimbra, votaram pela minha reintegração como consultor sênior. Eu aceitei, focando em reformas, cortei contratos tóxicos com fornecedores espanhóis e implementei o Nova.js como sistema principal. A empresa recuperou 2 clientes perdidos, e lucros trimestrais subiram 25%. Ana, sob fiança, tentou interferir via advogados, mas o tribunal a baniu de qualquer contato com a Tecnova. Eu contratei uma firma de investigação privada para mapear redes dela. Descobriram que ela recrutara um ex-funcionário meu, de 40 anos chamado Rui, para espionar a Nova.js. Ele confessou sob pressão legal, entregando mensagens que provavam tentativas de roubo de código-fonte. Usei isso para processar a Tec Global por espionagem industrial, ganhando uma liminar que bloqueou suas operações em Portugal. A startup minha agora liderava o mercado de apps logísticos, com downloads superando 10 mil em uma semana. A tensão cresceu com uma reviravolta interna. Miguel revelou que Ana o chantageara anos antes, usando uma dívida pessoal para forçá-lo a votar contra mim na diretoria. Isso humanizava o conflito, mas fortalecia meu caso. Adicionei depoimentos dele à ação principal. O juiz marcou uma audiência em Porto, onde apresentei tudo. Ana testemunhou, negando veementemente, mas contradições em suas declarações a desacreditaram. O tribunal ordenou restituição de 1,5 milhões de euros a mim, como danos morais e materiais. Na Nova.js, lancei uma versão premium com integração de inteligência artificial para análise preditiva, testada com vinícolas do Alentejo. Parcerias com a Universidade de Aveiro trouxeram inovações em machine learning, elevando o valor da empresa para 5 milhões. Eu doei parte dos ganhos para programas de capacitação tech em bairros carentes de Lisboa, construindo reputação sólida. Ana, isolada, perdeu o apoio de aliados, um deles, um acionista de Braga, desertou e testemunhou contra ela, detalhando subornos recebidos. O confronto em Bruxelas aproximava-se. Viajei com Pedro e o advogado para a sessão da UE. Apresentamos dossiês completos, e-mails, áudios, transferências. Os reguladores multaram a Tec Global em 10 milhões de euros e baniram suas práticas anticompetitivas no bloco. Ana enfrentou acusações formais de fraude e conspiração, com julgamento marcado em Lisboa. Ela pediu um acordo final, mas eu exigi confissão pública. O mediador forçou-a a gravar um vídeo admitindo os fatos, que foi divulgado nos canais de negócios portugueses. De volta, consolidei a Tecnova. Como consultor, liderei uma reestruturação, demiti cúmplices dela e promovi leais, como Miguel para a Reddit. A empresa assinou um MOU com a Nova.js para licenças exclusivas, gerando receita recorrente. Clientes do Norte, como fábricas em Guimarães, migraram totalmente, impulsionando o crescimento de 40%. Eu expandi a startup para a Espanha, ironicamente, usando contatos limpos para contornar a Tec Global enfraquecida. Mas uma sombra persistia. Rui, o espião, tentou vazar dados da Nova.js para vingar-se de Ana, que o abandonara. Detectamos a brecha a tempo e o processamos por violação de confidencialidade. Isso fechou o círculo. Contratei-o condicionalmente para monitoramento, transformando o traidor em aliado vigiado. A investigação se ramificou, expondo outros esquemas da Tec Global em França, isolando-os ainda mais. Eu caminhei pelos escritórios reformados da Tecnova, supervisionando integrações. Cada terminal rodava meu software, simbolizando reconquista. Ana aguardava o veredicto, com bens congelados e reputação destruída. A Nova.js agora valia o dobro, pronta para a IPO em Lisboa. Pedro e eu planejamos fusão das duas entidades sob meu controle total, unificando forças portuguesas contra rivais externos. O turning point final veio com a sentença preliminar. Ana pegaria 2 anos de prisão suspensa e proibição vitalícia de cargos executivos. Ela apelou, mas provas irrefutáveis a condenavam. Eu recusei qualquer contato, focando no futuro. A empresa renascia mais robusta, com eu no leme, provando que justiça prevalece sobre traição. A tensão dissipava-se,
dando lugar à estabilidade conquistada. A sentença preliminar contra Ana abalou o cenário. O Tribunal de Lisboa confirmou a proibição dela de cargos executivos e ordenou o pagamento de indenizações totais, incluindo restituição de patentes roubadas. Meu advogado executou o embargo de bens dela, transferindo ativos para a Tecnova sob minha supervisão como consultor. A empresa ganhou novo fôlego. Implementei protocolos de compliance rigorosos, auditando todos os contratos remanescentes com fornecedores espanhóis. Miguel e a equipe de TI migraram sistemas para a nova GEST, eliminando vulnerabilidades que ela explorara. Eu foquei na expansão ibérica da startup. Negociei parcerias com firmas de logística em Sevilha, adaptando o app para regulamentações espanholas. Testes iniciais com transportadoras do Sul revelaram compatibilidade perfeita, gerando leads para 20 novos clientes. Pedro coordenou a integração, enquanto eu lidava com a fusão parcial. A Tecnova absorveu módulos da nova GEST, criando um ecossistema unificado que dominava 35% do mercado português de gerenciamento tech. Receita combinada saltou 60%, atraindo venture capital de Madrid, ironicamente, de investidores que fugiam da tech global. O plot twist irrompeu com uma denúncia anônima. Um whistleblower da Tech Global, ex-aliado de Ana, enviou documentos provando que ela orquestrara um esquema de insider trading, vendendo ações da Tecnova com base em informações privilegiadas antes da traição. As autoridades financeiras portuguesas abriram investigação imediata, congelando contas dela na Espanha. Eu forneci suporte com logs de transações da empresa, acelerando o processo. A Comissão Europeia ampliou sanções, multando a rival em 15 milhões adicionais e forçando-a a vender operações em Portugal. Ana apelou da sentença, contratando advogados caros de Lisboa para alegar coação. A audiência de apelação em Porto expôs mais testemunhas, incluindo Rui, detalharam como ela os manipulou com promessas falsas. O juiz rejeitou o apelo, elevando a pena para serviço comunitário além da suspensão. Ela perdeu licenças profissionais, barrada de qualquer papel em tech por 10 anos. Isso liberou espaço, ex-funcionários dela se juntaram à minha equipe, trazendo expertise em vendas que impulsionou exportações para o Brasil. Na nova GEST, lancei uma atualização com criptografia avançada, respondendo a ameaças cibernéticas remanescentes. Colaboramos com o Instituto Politécnico de Leiria para desenvolver features de sustentabilidade, rastreando emissões em cadeias de suprimento. Contratos com indústrias têxteis do Norte geraram 500 mil euros em receita inicial, e a empresa atingiu valuation de 12 milhões. Eu reestruturei a Tecnova, promovendo Miguel a diretor operacional e contratando uma CFO de Braga para equilibrar finanças pós-desvio. A tensão escalou quando a Tech Global tentou uma aquisição hostil da Tecnova, usando proxies para comprar ações dispersas. Detectamos o movimento via monitoramento de mercado e contra-atacamos. Convoquei a Assembleia Extraordinária, onde acionistas aprovaram cláusulas anti-takeover. Bloqueamos a oferta, e reguladores espanhóis investigaram a manobra como violação antitrust. Isso enfraqueceu a rival, forçando-a a recuar de todo o mercado ibérico. Minha fusão prosseguiu, unificando as marcas sob o guarda-chuva Tech Unida. Eu investi em treinamento interno, enviando equipes para workshops em Coimbra sobre ética empresarial. Isso fortaleceu a cultura, reduzindo rotatividade e elevando produtividade em 40%. Parcerias com startups de Évora trouxeram inovações em IoT para o app, permitindo monitoramento em tempo real de estoques. Clientes governamentais, como Portos do Algarve, adotaram o sistema, gerando contratos plurianuais. Ana, agora isolada, tentou contato indireto via família, pedindo mediação, mas recusei, priorizando a proteção legal da empresa. O turning point veio com a resolução final da UE. Em Bruxelas, audiências confirmaram a conspiração, ordenando dissolução de joint ventures da Tech Global em Europa. Ana foi extraditada temporariamente para depoimentos, onde confessou detalhes sob imunidade limitada. Isso selou seu destino, perdeu todos os bens remanescentes, com parte revertida para um fundo de vítimas de fraude tech em Portugal. A Tech Unida emergiu como líder, assinando alianças com gigantes europeus para expansão no continente. Enquanto consolidava operações, descobriu um último elo,
Ana havia vazado protótipos meus para um concorrente menor em Setúbal anos antes. Processamos o infrator, recuperando royalties atrasados de 800 mil euros. Usei os fundos para lançar um programa de mentoria para empreendedores em Lisboa, compartilhando lições de resiliência sem revelar detalhes pessoais. A empresa agora empregava 50 pessoas, com planos para a IPO em 18 meses, focando em crescimento sustentável. Rui, redimido, liderou uma divisão de segurança cibernética, prevenindo brechas futuras. Pedro e eu revisamos estatutos, garantindo governança à prova de traições. A Tech Unida dominava o setor, com apps integrados em 60% das PMEs portuguesas. Ana cumpria serviço comunitário em uma ONG de alfabetização digital, ironia que fechava o ciclo de suas ações destrutivas. Eu expandi para o mercado africano, negociando com parceiros em Angola para adaptações locais. Mas uma reviravolta sutil surgiu. Um relatório interno revelou que um acionista minoritário, cúmplice antigo dela, tentará sabotar a fusão. Identificamos e removemos o via-voto, vendendo suas ações de volta ao caixa. Isso purificou a estrutura, elevando confiança de investidores. A empresa reportou lucros recordes, com dividendos distribuídos equitativamente. Eu planejei sucessão, preparando Miguel para papéis maiores, assegurando legado duradouro. O confronto com resquícios da Tech Global terminou em arbitragem internacional. Ganhamos compensação por danos, usando-a para R&D inteligência artificial ética. Ana finalizou seu apelo sem sucesso, aceitando o veredicto. A Tech Unida celebrava marcos, primeiro milhão de usuários ativos e prêmios de inovação em feiras de Lisboa. Cada vitória validava minha estratégia, justiça legal sobre retaliação impulsiva, transformando perda em império. Eu supervisionava reuniões estratégicas, traçando rotas para o futuro. A traição dela forjara uma entidade mais forte, imune a fraquezas passadas. Com Ana fora do jogo, foquei em visão global, provando que integridade impulsiona sucesso duradouro no mundo empresarial português. A arbitragem internacional com a Tech Global concluiu com uma vitória absoluta. O painel em Genebra ordenou compensação de 20 milhões de euros por danos à Tech Unida, incluindo perda de oportunidades no mercado ibérico. Meu time legal executou o pagamento imediatamente, alocando fundos para expansão. Abrimos um centro de desenvolvimento em Porto, contratando 20 engenheiros para refinar algoritmos de inteligência artificial no app. Miguel supervisionou a transição, integrando dados de clientes portugueses e espanhóis para prever demandas com 95% de precisão. A empresa agora processava milhões de transações diárias, solidificando liderança no setor logístico europeu. Eu liderei negociações para o IPO em Lisboa. Apresentei o prospecto à bolsa, destacando o crescimento de 150% anual e conformidade total com regulamentações da UE. Investidores institucionais de todo o país se comprometeram, elevando o valuation para 50 milhões. A oferta pública inicial arrecadou 30 milhões, permitindo aquisições estratégicas. Compramos uma firma de cibersegurança em Braga, fortalecendo defesas contra ameaças remanescentes. Rui, agora chefe de segurança, implementou protocolos que bloquearam tentativas finais de hackers ligados à Tech Global. O julgamento final de Ana ocorreu no Tribunal de Lisboa. Ela compareceu com advogados, mas as provas acumuladas, áudios, e-mails, transferências, a condenaram sem apelação. O juiz sentenciou-a a 3 anos de prisão efetiva por fraude e conspiração, além de restituição completa de bens desviados. Ela foi levada sob custódia, encerrando anos de manipulação. Isso liberou recursos. Os fundos recuperados financiaram um programa de bolsas para startups tech em universidades portuguesas, de Aveiro a Faro, fomentando inovação local. Na Tech Unida, consolidei a governança. Criei um comitê de ética independente, com membros de Coimbra e Évora, para revisar decisões estratégicas. Pedro assumiu como vice-CEO, focando em parcerias internacionais. Fechamos alianças com empresas francesas para expansão no Mediterrâneo. O app evoluiu com features de rastreio sustentável, atendendo demandas regulatórias da UE sobre emissões. Clientes do Alentejo, como agroindústrias, relataram cortes de 25% em desperdícios, impulsionando contratos governamentais em todo o país.
Um plot twist final surgiu com uma oferta inesperada. Um consórcio europeu propôs joint venture para dominar o mercado africano, mas investigações revelaram laços indiretos com resquícios da tech global. Rejeitei a proposta e denunciei a UE, ganhando elogios por vigilância. Em vez disso, formei parcerias limpas com firmas angolanas, adaptando o software para logística portuária. Testes em Luanda geraram 2 milhões em receita inicial, diversificando operações além da Península Ibérica. Eu expandi o impacto social. Doei 10% dos lucros do IPO para um fundo antifraude empresarial em Portugal, oferecendo consultoria gratuita a PMEs vulneráveis. Miguel liderou workshops em Lisboa, ensinando detecção de manipulações financeiras. Isso atraiu talentos, engenheiros de Setúbal se juntaram, trazendo expertise em blockchain que otimizou transações. A Tech Unida atingiu 200 funcionários, com rotatividade mínima graças a políticas de equidade. Ana cumpria sentença em uma prisão de baixa segurança, participando de programas de reabilitação corporativa. Relatos indicavam que ela admitia erros em sessões, mas eu mantive distância, focando no legado. A empresa lançou uma linha de produtos para educação tech, integrando o app em currículos escolares do Norte. Parcerias com o Ministério da Economia garantiram a adoção nacional, educando a próxima geração sobre ética nos negócios. O Turning Point veio com a certificação global. A Tech Unida recebeu selo ISO para inovação sustentável, abrindo portas para contratos na Alemanha. Negociei diretamente com executivos em Berlim, usando dados portugueses para demonstrar escalabilidade. O acordo gerou 15 milhões anuais, posicionando-nos como player-chave na UE. Pedro e eu revisamos o roadmap, meta de 100 milhões em valuation até o fim do ano, com um foco em inteligência artificial preditiva para cadeias globais. Rui detectou uma última brecha, um ex-aliado de Ana tentará vazar relatórios internos. Neutralizamos a ameaça com contramedidas rápidas e processamos o indivíduo, recuperando danos. Isso reforçou nossa reputação. A imprensa portuguesa destacou a resiliência da Tech Unida como exemplo de superação corporativa. Eu contratei uma equipe de relações públicas para narrar a jornada anonimamente, inspirando empreendedores sem expor detalhes pessoais. A fusão total se concretizou. Absorvemos ativos remanescentes da Tecnova, unificando sob uma holding em Belém. Acionistas aprovaram dividendos recordes, recompensando lealdade. Miguel assumiu operações diárias, liberando-me para visão estratégica, expansão para o Brasil, usando redes de ex-patentes recuperadas. Negociações em São Paulo avançaram, com protótipos testados em indústrias locais. Enquanto a Tech Unida crescia, Ana completava o primeiro ano de sentença, com possibilidade de condicional após bom comportamento. Ela perdeu apelos finais, aceitando responsabilidade pública via carta divulgada. Isso fechou o capítulo, suas ações levaram à ruína pessoal, enquanto as minhas construíam um império ético. A empresa agora influenciava políticas tech no parlamento português, advogando por leis anti-conspiração. Eu planejei o futuro. Com Pedro, mapeamos aquisições em Itália, fortalecendo presença mediterrânea. O app atingiu 5 milhões de usuários, processando dados de 30 países. Doações continuaram, apoiando mulheres em tech no Algarve, promovendo diversidade. Cada métrica validava a jornada, de traição a domínio, provando que ações legais constroem legados duradouros. O triunfo se estendia além dos números. A Tech Unida simbolizava renascimento português no setor, com Ana no centro, guiando com integridade. Ana colhia consequências justas, enquanto eu colhia frutos de persistência. O ciclo de vingança terminava em justiça, pavimentando caminhos para gerações futuras de empreendedores.